Olá, eu quero cumprimentá-lo com a graça, com a paz de Cristo Jesus. É muito bom poder estar falando com você neste programa, A Igreja em Sua Casa. A Igreja em Sua Casa visa levar a palavra de Deus, uma reflexão bíblica, uma revelação do conhecimento de Deus ao meu coração, ao seu coração, a todos vocês que no Brasil ou fora do Brasil acessam essa programação para o seu elevo, para a sua edificação espiritual. Sabemos que estamos iniciando esse ano tão especial, tão extraordinário, no ano em que nós cremos no início de uma nova década, de um novo tempo, de um novo período. Então eu gostaria que você entendesse que nós não somente saímos de 2019, estamos agora em fevereiro de 2020, passamos de um ano para o outro. Não, você saiu de uma década, está entrando numa outra década. Entenda isso, abra o seu coração para que você possa receber aquilo que Deus tem planejado para a sua vida e para a minha vida. Certa feita uma pessoa me perguntou: pastor, qual é a diferença de um cristão maduro, adulto, e de um cristão não maduro, infantilizado, apequenado? Eu falei, a resposta disso está na carta aos Hebreus, quando o autor dessa carta diz que aquele que não é exercitado na palavra da justiça, ele ainda é criança, ele necessita de leite. Quando nós olhamos a história bíblica, quando nós estudamos a história do patriarca Abraão, uma das características de Abraão é que Abraão, ele creu. Por isso que nós intitulamos Abraão como sendo ele o pai da fé. Em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração tremenda, maravilhosa, especial a respeito de Abraão. É como se ele tivesse entrado nos bastidores da vida de Abraão e ele descreve aqui no capítulo 4 aos Romanos. Nós temos aqui no versículo de número 19, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como lhe foi dito, assim será a sua descendência. Eu e você sabemos que ele tinha 100 anos de idade quando Isaque nasceu. E o texto diz aqui, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava com cerca de 100 anos de idade, e que o ventre de Sara também estava sem vigor. Ou seja, a fé de Abraão, ela não desconsiderou a falta de vitalidade do seu próprio corpo e também do ventre de Sara. Ou seja, a fé ela é quase que lógica, ela consegue analisar as realidades materiais, físicas, temporais, naturais. O versículo 20 diz assim, mesmo assim não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ou seja, quando Deus disse, você terá um filho, o texto sagrado está dizendo que Abraão disse, ok, eu creio que terei um filho. Embora as circunstâncias terrenas, materiais, dizem ao contrário. O versículo diz que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, graças a Deus, ou seja, todos os dias ele dizia, Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque eu serei pai de nações. Muito obrigado. Ou seja, ele declarava para a sua própria alma aquilo que Deus havia lhe prometido. E o texto diz que ele estava plenamente convencido de que ele era poderoso, Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido a ele, Abraão. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Pelo fato dele ter crido na promessa de Deus, ele recebe um crédito, diz o texto sagrado aqui. Esse crédito chama-se justiça. E eu e você já temos estudado o tema justiça e temos nos aprofundado no conceito, no entendimento do que é justiça. E é muito importante sabermos disso. Se você for no dicionário da língua portuguesa procurar a palavra justiça, você vai encontrar uma definição. Se você for no dicionário de teologia procurar justiça, você vai encontrar outra definição. Se você for no dicionário de filosofia procurar a definição de justiça, você encontra outra definição. Precisamos entender isso. Muitas vezes nós não entendemos alguns textos da Bíblia porque pegamos a palavra teológica, a palavra bíblica, e vamos para o dicionário da língua portuguesa.
E no dicionário da língua portuguesa, essa palavra tem um outro significado, tem um outro sentido. Por isso nós precisamos vir para o dicionário de teologia. A palavra justiça no dicionário de teologia é aquele que foi justificado, aquele que não tem dívida, aquele que é perfeito. Esse é o justificado. Isso que significa justiça. Então, justiça é aquele que foi justificado, aquele que não deve, aquele que foi perdoado. O texto sagrado diz que quando Abraão creu, ele recebeu um crédito de justiça, ou seja, Deus começou a ver Abraão porque ele creu na promessa de Deus, Deus começou a vê-lo como uma pessoa reta, como uma pessoa sem dívida, sem mácula. Deus começou a ver Abraão como alguém que está em um estado perfeito. Isso é justiça, estado perfeito. Aí o texto continua dizendo, as palavras, lhe foi creditado. Agora isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Olha o que a palavra de Deus nos revela. O texto sagrado diz assim, as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele. Uau! Não foi somente Abraão que recebeu crédito de justiça? Não. Não foi apenas Abraão que Deus começou a vê-lo como um estado perfeito, como alguém que não deve, alguém justificado? Não. O texto diz, mas também para nós. Para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu e você podemos entrar como descendência de Abraão. Eu e você podemos entrar na linhagem de Abraão por crermos que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz no nosso lugar? Sim. Eu e você podemos ter o mesmo crédito de sermos justificados por crermos em Cristo Jesus? Sim. Eu e você podemos ser vistos por Deus, enxergados por Deus como pessoas num estado perfeito por crermos em Cristo Jesus? Sim. As pessoas que creem assim, as pessoas que assim creem, a Bíblia diz que essas pessoas são adultas, são maduras. Essas pessoas podem sim desfrutar de uma vida cristã abundante. Essas pessoas, elas não precisam fazer alguma coisa para receber de Deus uma recompensa. Não. Essas pessoas, ao crerem em Cristo Jesus, elas começam a desfrutar da abundância da graça e da dádiva da justiça. Aí então essas pessoas começam a reinar em vida. Deus permitindo, na próxima semana, no próximo programa, eu quero continuar um pouquinho a conversar com vocês sobre isso. E aí quero ir para o mesmo livro de Romanos, lá no capítulo 10, quando diz que com a fé nos faz crer. A fé com o coração, eu creio para a justiça. É muito importante, então são duas pequenas reflexões ligadas uma à outra, para que possamos ampliar e para que possamos de fato desfrutar de tudo quanto Deus prometeu a Abraão, de tudo quanto eu e você temos em Cristo Jesus por sermos descendentes de Abraão. Eu sei que isso vai mexer com você, isso pode mudar o seu destino aqui na terra. O seu destino espiritual não muda porque você já é filho de Deus, filha de Deus, você já é salvo. Mas você pode viver uma vida abundante sim, se assim você desejar crer, entender essa mensagem, entender essa palavra, ok? Eu quero encorajar você, se você quiser mandar um e-mail para nós, pode mandar para abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto, e compartilhar esse link com uma pessoa que você ama, uma pessoa querida, e aí muitas pessoas poderão então receber esta mesma mensagem. Ou seja, você se torna um evangelista, um propagador, um missionário, levando essa mensagem para outras pessoas que você conhece. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero falar com Deus juntamente com você. E como nós cremos que fomos justificados, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, então nós falamos com o nosso Pai Celestial baseado nas obras, nos méritos, nos créditos de Cristo Jesus. Esses créditos passam a ser nossos quando assim nós cremos. Vamos orar. Pai Celestial, Pai de graça, obrigado. Obrigado pelo dia, obrigado pela vida. Obrigado, Pai, porque nós temos em Cristo Jesus toda a suficiência.
Nós podemos acessar a abundância da graça, acessar pela fé também a dádiva da justiça para reinarmos aqui em vida, acessarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, eu sei que isto é assim, eu sei que esta é a sua vontade, eu sei que o seu coração está nisso, por isso eu oro com gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana. Permaneça abençoado, permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.